Fala, galera da Connection. A gente está começando aqui mais um depoimento com os alunos da Connection Austrália. Hoje a gente vai estar conversando com o Diego Lago, que está lá na Tasmânia, morava aqui em Brisbane, acabou mudando para a Tasmânia por questões de visto. E aí, Diego, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Ederson? Tudo bem, Bia? Como é que vocês estão? Tudo bem também. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da sua história. Então, fala para a gente, começando lá do Brasil, por que você escolheu a Austrália, qual era seu plano aqui quando chegou e como que você chegou até a Connection Austrália também. Bom, lá no Brasil eu era engenheiro civil, já tinha 10 anos de experiência no mercado. Em 2016 a situação econômica do país começou a ir ficar um pouco complicada e a empresa que eu trabalhava fechou as portas. Eu até tentei me recolocar no mercado, eu tinha uma empresa também na área de construção civil e não via perspectiva nenhuma. Naquela época já tinha alguns amigos que estavam morando na Austrália, tinha alguns que estavam morando no Canadá, e naquele momento, quando eu já não estava mais trabalhando com a família, a gente resolveu arriscar, partir para um novo desafio de vida, e o resultado seria proporcional ao tamanho desse desafio. Então, a gente não chegou a planejar muito o lugar para onde ir, a gente simplesmente olhou a Austrália como o que teria mais semelhança com o Brasil por questões de clima, né? Apesar de ser o país mais distante das opções que nós tínhamos de Portugal, Canadá e acho que Estados Unidos também era mas o processo migratório é muito complicado lá. E nós decidimos vir para a Austrália, né? Porque tínhamos alguns amigos já aqui, tinha uma conexão com relação à agência de intercâmbio e simplesmente decidimos vir. E aconteceu, chegamos em Brisbane em outubro de 2016. Que idade você estava naquela época, Diego? Eu estava com 33, 33. 33 anos de idade. 33 anos. Faz uns 2 anos isso, correto? Hã? Faz uns 2 anos isso, não é isso? Os 2 anos, né? Que os 2 anos que eu tenho 33 anos. Ô, Diego, só conta para nós também, veio você, sua esposa e quantas crianças? 2 crianças, eu, minha esposa e 2 crianças. Foi uma decisão que nós tomamos em família, não foi uma... Eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio, mas nunca tive coragem. Minha irmã fez intercâmbio quando tinha 18 anos e acho que isso fez toda a diferença para ela na vida profissional dela. Hoje ela continua no Brasil, mas eu nunca tive coragem naquele momento, e naquele momento a gente simplesmente decidiu, já como família, a gente fez, olha... vamos ver o que é que acontece, né? Muitas pessoas falam, cara, você é louco, não vai, pô, segura a onda, você tem, né? Você consegue continuar trabalhando aqui no mercado, você conhece muita gente, a gente tinha, de certa forma, um patrimônio, a gente tinha um capital para poder se organizar novamente e continuar lá no Brasil, né? Mas eu acho que por questões de segurança e questões de querer um desafio novo mesmo e poder providenciar um futuro para a família e para os meus filhos, né? A gente decidiu vir. Meu filho tinha 1 ano de idade, hoje ele já é mais australiano do que brasileiro. Minha filha tinha 4 anos. Minha esposa não vou ter que perguntar se eu posso falar, mas eu tinha 33 anos. E aí nós chegamos aqui e, assim, como eu estava falando, foi uma decisão de família. Né? Não foi uma coisa minha e falar, não, vamos lá que a gente forçou a barra. Acho que as coisas só aconteceram porque foi uma decisão que a família toda concordou em abraçar esse desafio. E aí vocês chegaram até a Connection Austrália de qual maneira? Então, a gente chegou em Brisbane, a agência de intercâmbio que nós utilizamos no Brasil, a gente teve um suporte muito bacana, era uma agência que tinha um escritório em Brisbane, né, e representava e de certa forma trouxe uma tranquilidade para a gente e manter esse link. Porém, o suporte que a agência de Brisbane dava era completamente diferente da do Brasil. Eles não tinham link nenhum. E a gente ficou muito frustrado com essa situação. Nós estávamos para fazer a primeira renovação de visto. Eu procurei eles.
a gente não teve assim um suporte bacana, então eu renovei com uma outra agência, continuamos em Brisbane ainda, porque a gente chegou na Austrália apenas com 6 meses de visto. Então, a primeira renovação aconteceu após esses 6 meses. Depois disso, eu renovei para mais 1 ano e meio, continuamos em Brisbane, e aí após esse 1 ano e meio, nós buscamos a mesma agência para poder renovar, e novamente tivemos um feedback negativo, não foi legal a experiência, e um amigo que fez a renovação do visto dele com a Connection, fez, cara, vai na Connection, eles são, assim, formidáveis, eles vão te abraçar, e eu tava com a situação muito, assim, com a corda no pescoço já para renovar, que o visto estava para vencer, tava com essa decisão de mudança, né, de Brisbane para Tasmânia por questões imigratórias, que já foi uma decisão que a gente foi construindo, né, ao longo do caminho. E eu cheguei ao Ederson e falei com ele, cara, pô, me ajuda, eu tô com isso, meu visto vai vencer, tô precisando dessa situação, tô precisando disso. E ele simplesmente abraçou a minha causa. Não é só um negócio a questão da agência, ele abraçou como se fosse um membro da família também, de entender, de ter a empatia, de falar, olha, ele está com a família, ele está com os filhos, ele tem um objetivo, ele está correndo atrás disso, ele sabe o que quer, então eu vou dar esse suporte para ele. E aí nós chegamos à Connection Austrália através de uma indicação desse amigo, e hoje eu sou muito grato por isso, porque esse suporte não ficou só ali na renovação do visto, né? Ele se estendeu ao longo do processo de mudança, ao longo do processo que nós estávamos aqui na Tasmânia, e após também pegar a residência, eles também, vocês, né, no caso, deram um suporte assim absurdo, com cancelamento do COI, cancelamento do BUPA, para poder pegar o reembolso, sempre preocupado, ligando, mantendo a comunicação muito clara entre a escola, cliente e agência. Eu não tenho do que reclamar com relação a isso. O Diego, só para refrescar um pouquinho aqui, né? Então, você chegou aqui como você tem uma carreira de engenheiro civil no Brasil, né? Você chegou na Austrália para fazer 6 meses de inglês, você renovou o seu visto pela primeira vez para fazer um pouquinho mais de inglês e um curso vocacional, foi isso? Foi, a minha primeira renovação foi, a gente estava, um dos problemas foi exatamente isso, essa definição do que fazer, né? Nós tínhamos conversado com um agente de imigração, eu estava trabalhando, minha esposa já estava 6 meses e ela queria também, ela estava sentindo a necessidade de estudar alguma coisa para se sentir mais útil e buscar uma qualificação, então foi exatamente esse detalhe que a gente não foi bem assessorado. E aí nós decidimos simplesmente fazer uma extensão do meu curso de inglês, né? Eu fiz mais 6 meses de um curso chamado Certificado 4 em Speaking and Listening, que na verdade é só para ganhar tempo, para falar bem a verdade. Depois eu fiz um Cambridge, que foi onde realmente eu aprendi o inglês, que me deu um suporte muito grande na minha segunda língua, e depois o IELTS, que era um preparatório para a prova específica para o processo migratório, né? A gente chegou nessa decisão por conta própria, ele falou assim, olha, você é engenheiro, você está com a profissão que está na lista, tem experiência, tem a questão do skill visa, que é uma questão de pontuação, né? E o que faltava para mim naquele momento era a prova de inglês. Então a gente falou, vamos buscar o que realmente falta para a gente, que era o inglês. Então a gente fez essa renovação para o inglês, e a nossa primeira renovação. Maravilha, então o foco de vocês realmente era aprender o inglês, né, deixar ele a ponto de te permitir aplicar para o visto de Skill Visa, né, que foi o que aconteceu com você. Você procurou uma orientação profissional lá atrás, no momento de renovar seu visto, confirmaram para você que você tinha todos os pré-requisitos para poder validar talvez a sua profissão aqui na Austrália e conseguir assim um visto permanente que não o de estudante, né? Então você planejou tudo isso, né? Quando você chegou até nós na Connection Austrália,
Tá? Eu fui a primeira pessoa a falar com você, mas tinham outras pessoas atrás das cenas também, trabalhando para que a gente pudesse conseguir fazer a aplicação do seu visto em tempo, porque, como você falou, você chegou já nos 45 do segundo tempo, né? Então, foi um trabalho de equipe, mas você já veio com um plano. Olha, Ederson, eu quero mudar para Tasmânia. Eu preciso desse curso. Depois de um ano de um curso a nível diploma, eu vou conseguir aplicar para o meu Skill Visa, e foi isso que a gente fez, né? Acho que está aí uma das grandes vantagens, talvez, de às vezes trabalhar com uma agência um pouquinho menor, porque a parte burocrática é um pouquinho mais rápida, né? Então, mas apenas eu gostaria de salientar que você, engenheiro civil, assim como muitos outros aqui na Austrália, o seu foco foi em inglês. É o inglês que te proporcionou essa oportunidade de aplicar para um visto permanente, né? Então, mais uma vez a gente fala, vem para cá, foca no inglês. É o inglês que vai abrir portas para você, não só aqui na Austrália, mas também se decidir voltar para o Brasil, você vai ter um diferencial quando chegar lá e for fazer um processo de entrevista, quiser aplicar talvez por uma posição mais sênior, né, mais gerencial. Então o inglês vai fazer sim uma diferença. E a gente fica feliz, né, que o seu processo deu certo, que você hoje está com um sorriso ainda mais brilhante, né? E vocês fazem parte disso, vocês abraçaram a minha causa, senão a gente teria talvez ido para algum outro lugar ou ficado em Brisbane. O inglês, de fato, é algo que a gente já vem, a gente decide fazer um intercâmbio, sabe que o inglês é o principal, mas quando chega aqui, você tem que correr atrás, você tem que trabalhar, você tem que, enfim, aparece um monte de prioridades para você se preocupar e você não foca no inglês. E aí torna o seu processo mais extenso, torna as suas renovações para outros vistos de estudantes mais repetitivas, enquanto que se você focar realmente no que vai lhe trazer o visto de permanência, a sua trajetória até o visto de permanência se encurta, né? Então é tudo questão de prioridade mesmo. Eu saía para trabalhar, ia para a escola, mas voltava aqui, ficava falando português o tempo inteiro com minha família, me envolvia muito com brasileiro, tinha um monte de amigo brasileiro em Brisbane. Quando a gente chegou na Tasmânia, eu cheguei com outra cabeça. Eu falei, olha, eu não quero, até pode parecer um pouco snob, mas eu falei, eu não quero me misturar com o brasileiro, eu vou focar na comunidade da Tasmânia, vou me envolver com a comunidade aqui, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, as oportunidades que apareceram foi devido a isso. A Tasmânia é um estado muito bacana, assim, surpreendeu demais a gente, eles são muito localistas, né? Então, a primeira impressão que eles têm, independente se você é imigrante, pode ser um australiano da mainland, né? Eles criam uma barreira contra você. Mas a partir do momento que você mostra envolvimento com a comunidade, que você está ali para dar o suporte à comunidade, eles abraçam você e te ajudam e vai junto com você e abraça a sua ideia, o seu objetivo e te ajuda de verdade. É algo que realmente eu não senti isso em Queensland, mas senti aqui na Tasmânia. A comunidade aqui ela é muito forte, valoriza muito essa questão local, né? O que é produzido aqui, independente de produto ou serviço, eles pagam, mesmo que seja mais caro, mas eles não compram mais barato de fora, para justamente dar o suporte para a comunidade local. E isso daí foi muito bacana, e o fato da gente se envolver na comunidade da Tasmânia desde o início que nós chegamos aqui fez toda a diferença para ajudar também no processo migratório e para ajudar também no desenvolvimento da língua inglesa. Maravilha. Que bacana. Então, a gente continua daqui a pouquinho, na parte 2, a entrevista com o Diego da Tasmânia.